Meu nome é Joaquim Cavalcante, eu sou residente de cardiologia do Hospital Getúlio Vargas e hoje eu queria mostrar a vocês um artigo que eu achei muito interessante. Foi um artigo, vejam só, não foi publicado em qualquer revista, ele foi publicado no New England Journal. Geralmente quando é publicado no New England, ou é um grande impacto, uma disrupção na medicina, ou quando teve uma mudança de conduta que ali vai influenciar os médicos. Então não é qualquer estudo, o nome desse estudo é Total Trial, que ele foi lançado aí em 2015. Então, sempre que você estiver diante de um estudo, você tem que se perguntar qual que é a principal pergunta do estudo. Então, esse estudo ele busca responder no paciente com infarto, com supra do segmento ST, eu devo ou não fazer uma trombectomia percutânea? Então, esse estudo ele comparou dois grupos, pacientes que eles tiveram infarto agudo do miocárdio. Um grupo eu tinha que fazer a trombectomia de rotina e no segundo grupo eu fazia apenas a angioplastia sem precisar fazer esse procedimento de trombectomia, que é a retirada do trombo. Então, uma análise estatística ela é muito importante para você saber se aquele estudo ele foi bem feito. Então, quando o estudo ele tem um baixo poder estatístico, um power menor do que 80%, então são estudos aí que eu não posso confiar tanto nesses resultados. Esses resultados têm limitações. Então foi calculado aí a taxa de mais ou menos 4.000 pacientes, em que eles planejaram ali cerca de que 14% seriam necessários um desfecho primário. Então eles calcularam em cima desse valor, só que no decorrer do estudo houve a necessidade de selecionar mais de 10.000 pacientes para que eu tivesse um power, um poder estatístico e que aquele estudo ele tivesse uma validação significativa. Então, inicialmente foram selecionados 4.000, depois disso foi feito o recálculo estatístico e para chegar aí um power, um poder de 80%, acima de 80%, eu tinha que selecionar mais de 10.000 pacientes nesse estudo. Nós vamos ver que ele teve um N bem significativo, eles pegaram mais de 10.700 pacientes. Qual seria o raciocínio lógico? Então, na medicina, nem tudo que se aplica, nem todo o seu racional fisiopatológico, ele vai ter impacto na redução de mortalidade do paciente. Ele vai ter esse resultado fisiopatológico, ele é muito bonito, mas será que esse racional ele tem uma aplicabilidade clínica? Então, visando isso, o raciocínio lógico é: poxa, se eu tenho um trombo, o paciente teve um infarto, ali, uma oclusão total ali do vaso, um infarto com supra, que foi esses pacientes, eu posso fazer o quê? Primeiro eu faço uma dilatação, eu aspiro aquele trombo, depois eu dilato, e aí eu vou reduzir assim, se eu vou puxar aquele trombo e depois eu faço angioplastia, eu vou reduzir assim a uma embolização distal. E a microvasculatura, de certa forma, vai ficar mais pérvia. Esse era o racional da época que o estudo ele foi lançado, né? Então esse aí foi um, e esse racional ele durou durante muitos anos. E já dando um spoiler do resultado do estudo, esses pacientes que tiveram aspiração do trombo, eles tiveram um maior risco de eventos cardiovasculares, o AVC, foi bem significativo. Então, para analisar um estudo, você tem que saber assim, qual que é o contexto histórico. Então, quais são os estudos que antecederam esse estudo total? Foi lançado também, né, esse estudo TAPAS. Esse estudo TAPAS ele foi lançado na revista Lancet em 2008. Só para que você não leia, não perca a linha do tempo. Então, preste atenção. 2008 foi lançado e que foi um estudo que ele, a partir desse estudo, ele mudou diretriz e a trombectomia ela passou a ser utilizada rotineiramente na prática médica, porque ela mostrou que os pacientes que faziam uma trombectomia, uma aspiração antes da angioplastia, esses pacientes eles tinham um menor desfecho primário e esses pacientes eles tinham melhores desfechos primário e esses pacientes, mas ele considerou um N pouco significativo, 1.071 pacientes, mas foi a partir desse estudo em que começou a recomendar-se nos guidelines fazer a trombectomia como uma indicação classe 1. Depois disso, esse estudo foi questionado, esse estudo TAPAS, e aí foi lançado o estudo TASTE. Esse estudo TASTE, ele é um estudo que, vejam só, aquele foi de 2008.
Esse aqui já é um estudo de 2013, em que ele selecionou mais pacientes. Ele selecionou cerca de 7.244 pacientes que também tinham um contexto de infarto, um supra, e foi feita a trombectomia. Só que nesse estudo, ao contrário do outro, que já tinha as curvas de Kaplan-Meier, elas já se abriam no começo, esse estudo aqui ele mostrou que não teve diferença significativa ou redução de mortalidade nos primeiros 30 dias. Então, se a partir daí, né, então 2008 do TAPAS, 2013 do TEIX, e aí o estudo total ele foi lançado em 2015 e ele veio justamente para responder. Poxa, então ficaram na dúvida. Porque o primeiro estudo mostrou que tinha redução de desfecho primário. O segundo estudo já não mostrou assim uma evidência significativa. Então, esse estudo total ele vem para responder essa pergunta. Então, será que essa terapia é realmente efetiva? Então, falando da análise metodológica do estudo propriamente dito, foi um estudo randomizado, open label, então os participantes sabiam que quem ia fazer trombectomia, o médico que fazia ali, ele sabia também quem era o paciente, mas teve a adjudicação dos resultados, que é isso. Então, para não reduzir o poder estatístico do estudo, um grupo ele ficava responsável por coletar essas informações, e essas informações a partir dali elas eram cegadas para que eu não reduza o poder estatístico do estudo. E foi um estudo Intention to Treat, que é um estudo com intenção de tratamento, em que eu selecionei 10.732 pacientes. Lembre-se que eu tinha falado da estatística para atingir um power acima de 80%. Eu tive, primeiro o cálculo foi 4.000, e aqui eu já tive que recalcular para 10.732 pacientes. Os pacientes eles tinham que ter infarto com supra do segmento ST com uma evolução menor ou igual a 12 horas. Então os pacientes eles foram submetidos a um grupo a trombectomia e o outro paciente apenas foi feito a angioplastia. O tempo de acompanhamento, o follow-up, foi cerca de 180 dias a um ano. E vejam só, bem expressivo essa quantidade de hospitais, 87 hospitais em 20 países, então assim foi muito, então é um estudo que tem uma validação externa bem forte e veja só que ele tem um N bem significativo, enquanto o estudo TAPAS selecionou mais ou menos ali 1.042 pacientes, o estudo TEIX já selecionou 7.200 na média, esse aqui ele já seleciona 10.732, então já tem um N bem significativo, o que torna esse estudo cada vez mais interessante e buscando responder se a trombectomia ela é efetiva ou não. Vamos ver aqui o desenrolar dessa história. Então, quando eu fui olhar os apêndices, é interessante essa parte aqui, vou dar um zoom, em que observa-se que dos 10.732 pacientes, foram randomizados 5.372 para o grupo trombectomia inicialmente e 5.336 para apenas angioplastia somente. Então, no meio desse período todo, teve pacientes que não se adequaram ao estudo, outros abandonaram porque queriam, outros pacientes já foram direto para a cirurgia, ou o paciente teve alguma reação. Então, isso aqui é como se fosse uma peneira, até que ele vai peneirando, e no final das contas ele selecionou 5.333 pacientes que foram incluídos para a realização de trombectomia de rotina e 5.030 pacientes que foram inclusos apenas para angioplastia somente. Nos critérios de inclusão, quem foi que eles incluíram nesse estudo? Pacientes com sintomas isquêmicos, pelo menos aí acima de 30 minutos, nós vimos menos que 12 horas. Esses pacientes, eles eram pacientes que eles eram randomizados lá na angiografia, tinha que ter um termo de consentimento livre esclarecido, paciente tinha critérios eletrocardiográficos, pelo menos aí um supra do segmento ST de 1 mV em derivações contíguas, ou pelo menos acima de 2 mV em derivações contíguas em região precordial. Critérios de exclusão, idade menor do que 18 anos, geralmente a maior parte dos estudos eles excluem esses pacientes aí com menos de 18 anos. Pacientes que tinham passado por cirurgia cardíaca prévia, paciente com baixa expectativa de vida, né, com menos de 6 semanas de vida, que tinha uma doença grave, então eles já tiraram esses pacientes. E pacientes que tinham feito uma terapia fibrinolítica para o tratamento desse supra, do segmento ST. Então, esses foram os critérios de exclusão, achei bem interessante, assim,
muito bem discriminado. Então, falando sobre a baseline do paciente, as características dos dois grupos, qual o objetivo? A randomização, ele tem o objetivo de deixar o mais homogêneo possível os dois grupos. Imagine só, se eu tiver um grupo que tem mais pessoas doentes em um grupo e no outro grupo eu tenho menos pessoas doentes, acaba por favorecer a terapia ou medicação ou terapêutica proposta. Então, olha só, nos dois grupos, teve uma mediana de 61 anos, incluiu até, interessante aqui, pacientes de pelo menos 75 anos, né, incluiu 13%, 12% no outro, predominância de sexo masculino, 76,8% versus 78,2% no grupo fez apenas angioplastia. São pacientes até que, de certa forma, não incluiu tantos pacientes graves. Então, olha só, o KILIP, que é uma classificação de insuficiência cardíaca, né? Foi incluso só 4,4% versus 4,2%. A artéria mais acometida foi a inferior, né, que seria a CD, 55,8% no grupo trombectomia versus 53,9%. Os pacientes eles tinham patologias clínicas parecidas, grande parte fumava aqui, 44% versus 46%, eram hipertensos, 50% deles eram hipertensos, 18% tinham diabetes, paciente que tinha um infarto prévio, 9,2% versus 8,9%, paciente que já tinha feito uma intervenção coronariana prévia, né, um cateterismo, 8,3% versus 8,4%. Ficou um pouco distorcido aqui, mas fazendo aqui a média, né? Então a idade média foi de 61 anos, predominantemente pessoas do sexo masculino, né? Nós sabemos que a maior parte dos estudos da cardiologia eles selecionam mais homens. A gravidade aí do fluxo, 75% dos pacientes eles tinham um time inicial de 0 a 1, ou seja, mostrando que o vaso era fechado. Essa é uma classificação angiográfica que nós utilizamos para observação do fluxo no paciente que fez o cateterismo. Tempo de isquemia aí 120 minutos no início da chegada. Carga de trombo, um time 5 ali, uma oclusão total daquele vaso. Então, eram pacientes que não eram tão graves, nós vimos, né, o KILIP é acima ou igual a 2, pelo menos 4% em ambos os grupos. Aqui outras características interessantes, eu vou ampliar um pouco essa figura. Então, eu achei interessante que eles mostraram até o tempo de transporte aí da ambulância. Foi semelhante aí nos dois grupos. Eles preferiram o acesso radial para fazer, que já o acesso radial já é consagrado, a via preferencial do acesso do cateterismo cardíaco. Eles utilizaram ali o catéter de 6 French. A maior parte desses pacientes foi utilizado, 96,7 versus 95,4. Também outra coisa interessante, que esses pacientes estavam muito bem medicados com heparina. Alguns chegaram a usar até noxaparina, mas a grande maioria, 80% desses pacientes utilizaram heparina, então estava bem medicado dessa parte. Observem que a maior parte desses pacientes, como ele tinha um infarto com supra, a maior parte desses pacientes foi vista que tinha uma oclusão total do vaso. Ele tinha ali um time RISC de 5, então 65% na média aí de ambos os grupos. Então foi bem interessante essa avaliação. Outra coisa aqui que chama a atenção, o diâmetro médio aí do stent foi cerca de 2,5 em ambos os grupos. E observe, os pacientes que fizeram uso do balão intraórtico, são pacientes bem mais graves, que já têm síndrome coronariana, que tem uma falência ventricular devido a síndrome coronariana secundária, incluiu 1,9% no grupo angioplastia versus 2,2%, mostrando assim, confirmando aquela nossa hipótese de que não eram pacientes mais graves, já que nós tínhamos há pouco tempo visto que o KILIP não era tão significativo. Outras tabelas que eu peguei aqui nos apêndices do texto é que a maior parte desses pacientes faziam uso de clopidogrel, 64% versus 63%, os pacientes estavam, todos eles aí, 93% em ambos os grupos estavam usando aspirina, também utilizavam beta-bloqueadores, estatina aí 91% em torno dos dois grupos. Quais são os desfechos primários? Qual que é a resposta primária? Eles pegaram um desfecho primário composto de morte cardiovascular, falência ventricular em 180 dias, classe 4, né, já o paciente bastante dispneia,
recorrência de infarto e choque cardiogênico. Desfecho secundário, eles viram lá se ele tinha uma resolução de segmento ST, mesmo se fosse uma resolução incompleta, uma embolização distal, eventos como AIT, AVC, trombose distente, que nós sabemos que é uma catástrofe quando ela ocorre, e revascularizações e também AVC em 30 dias. Então observe só nas curvas de Kaplan-Meier que o dado bem interessante que chama a atenção, vou dar um zoom aqui na figura 1, é que no desfecho primário a trombectomia versus apenas angioplastia não mostrou diferença em nenhum momento aqui da curva. Elas estão coladas, elas estão juntas ali ao longo de toda essa curva aqui, esse gráfico. E o que nós podemos concluir é que não teve diferenças nesses dois grupos quando se fala de desfecho primário. Mas uma coisa chama bastante atenção e salta aos olhos quando observa em relação ao risco de AVC, então mostra que o grupo que fez trombectomia, e logo no começo da curva, ele já tem uma dissociação bem no começo da curva, mostrando que esses pacientes eles tiveram mais eventos de AVC, pelo menos aí o hazard ratio deles foi calculado de 2,8%, então mais do que 2 vezes. Esses pacientes eles tiveram um risco de ter AVC, quem fez a trombectomia, com um P significativamente estatístico, menor do que 0,5, então foi um P 0,002. Então, mostrando aqui, visualmente você percebe, é perceptível que esses pacientes que foram submetidos à trombectomia não mostrou benefício no desfecho primário, mas ele mostrou malefício. Então, o princípio da medicina de não maleficência é você não fazer uma terapêutica que vai acabando piorando ali o quadro clínico daquele paciente. O paciente vai fazer uma trombectomia. Na hora que ele faz a trombectomia, na hora que ele entra ali, vai puxar o coágulo, aquele momento ali que ocorre a microtrombos vão ser desprendidos e vão fazer uma embolização distal, causando assim um AVC no paciente. Então, avaliando aqui no desfecho primário, não tive uma alteração significativa, mostra aqui um P que não é significativamente estatístico. Já que trombose distente, 1,5% no grupo que fez trombectomia, e versus angioplastia também não teve tanta mudança, 1,7%. Uma coisa que chama a atenção, sangramentos maiores também não teve tanta diferença, mas aqui o único que mostrou significância estatística foi o quê? Foi o evento de AVC, 0,7 versus 0,3, mostrando lá que nós tínhamos visto um hazard ratio de acima de 2, mostrando assim que aquela terapia que era consagrada, que foi consagrada por vários anos, era classe 1A. Então, paciente com supra que chegava, era classe 1A nas diretrizes, que tinha que fazer a trombectomia de rotina. Avaliando aqui esse gráfico, né, análise dos subgrupos, nós observamos que todos eles, não teve nenhum subgrupo que ele foi beneficiado ou não pela trombectomia, diferentemente da trombectomia, e também nenhum grupo favoreceu ali apenas a angioplastia sozinha. Então, mostrando aqui esse gráfico aqui, formato de árvore, né? Ele toca a linha central, mostrando que não teve significância estatística, porque às vezes a análise de subgrupo, lembrando que você não tira conclusões, mas você levanta a hipótese, e a partir dela, quando às vezes favorece algum outro grupo, a partir dela podem surgir outros estudos para a sua avaliação. Então, uma avaliação crítica e limitações e contrapontos aqui desse estudo, teve uma contaminação cruzada, teve um crossover de cerca de 7%, então 354 pacientes no grupo angioplastia isolado, eles precisaram de fazer uma trombectomia de resgate devido à falha da estratégia inicial. Não teve ausência de cegamento, mas como eu já tinha falado, então assim, foi um estudo open label, o paciente e quem fazia ali, o médico responsável, ele sabia quem que ia fazer a trombectomia, só que esses dados eles eram enviados para terceiros, e esses terceiros iriam selecionar, fazendo a adjudicação dos resultados, melhorando assim o poder estatístico. Então a carga real do trombo, estamos falando aqui do substituto OICT, a tomografia de coerência óptica,
sugeriu que a quantidade real de trombo na lesão poderia ser menor que a estimada pela angiografia visual. Então, essa é uma das limitações. Mas de pontos fortes, que é que ele teve assim de pontos fortes? Então, um alto poder estatístico, um N bem significativo, mais de 10 mil pacientes, teve um follow-up, um segmento muito bom, um segmento clínico completo. Foram poucos pacientes assim que desistiram da pesquisa ao longo aí desse período de um ano. Teve um rigor metodológico, então os centros se comprometeram a fazer ali adequadamente aquele estudo. E a aplicação no mundo real hoje teve uma validação externa bem significativa, 87 hospitais, 20 países. Então nós chegamos aqui à conclusão que foi uma quebra de paradigma, olha só, era classe de evidência 1 na medicina e virou classe de evidência 3, né? Então não deve ser feita a trombectomia como rotina. Então perceba que a trombectomia como rotina. Então, eu conto nos dedos assim os pacientes que eu já cheguei a ver a fazer trombectomia. Então, são pacientes, significa dizer que você nunca mais vai fazer a trombectomia? Não, significa dizer que esses pacientes, eles podem fazer alguns casos muito selecionados, então depende de uma alta carga trombótica, e esses pacientes eu tenho que ficar em vigilância, em neuroproteção, em ficar vigilando ali, fazer ali, em vez de fazer um neurocheck de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, então fazer de cada 30 minutos, 1 hora, sabendo que nos primeiros 7 dias ali, os pacientes eles vão ter um risco maior de infarto, então principalmente ali aquele período assim, próximo do procedimento, depois, durante o procedimento ali, quando ele já sai da sala da hemodinâmica, então manter a vigilância, então já serve de comunicação do hemodinamicista com o médico intensivista que vai cuidar daquele paciente, ó, fica de olho aí que esse paciente fica fazendo um neurocheck aí a cada 30, 15 minutos, principalmente nas primeiras horas, assim, porque esse paciente tem um risco maior de AVC, vamos conversar com a família, ó, teve que ter uma alta carga trombótica, foi preciso fazer a aspiração daquele trombo, enfim, então um paciente que tem um risco maior de AVC. Porque é uma forma também de você conversar com a família e explicar sobre os riscos inerentes ao procedimento propriamente dito. Então, a aspiração de rotina ela não deve ser feita com risco aumentado de fazer AVC e ela não deve ser feita na rotina, certo? Isso aí já é sacramentado. Eu agradeço a todos que prestaram atenção nessa apresentação. Estou aqui para esclarecer alguma eventual dúvida. Muito obrigado.